Prosseguindo na história de Zwinglio, agora vamos ler o comentário, né, de Zwinglio, que é citado no livro Teologia da Reforma Protestante, de George, que diz: o ideal de Zwinglio para a Suíça era de um Israel alpino reformado, cujos cantões corresponderiam às 12 tribos do antigo povo de Deus. No fim, a própria reforma zwingliana dividiu o país, resultando na primeira guerra de religião protestante católica e na morte do reformador de Zurique. Zwinglio, ele vai morrer no campo de batalha, guerreando, né? E vocês sabem que até hoje existe, né, guerra entre católicos e reformados, né, em alguns países da Europa. Vou dizer melhor, existe conflito, porque aqueles países que os reformados venceram a guerra, até hoje eles fazem passeatas em bairros católicos, né, para dizer, olha, nós vencemos vocês. E de vez em quando dão uns conflitos lá entre católicos e reformados, né? A igreja evangélica sempre se considera fora disso. Nós não somos católicos, não somos reformados, nunca participamos dessas guerras, tá bom? E como nós acreditamos que somos oriundos dos anabatistas, então nós acreditamos que sempre defendemos que a religião é separada do Estado, ok? Mas o Zwinglio, ele ainda tinha esse problema. E isso também que esse comentarista George faz sobre Zwinglio, dizendo que ele queria transformar a Suíça em um Israel alpino, né? Nós vamos ver que tanto Zwinglio quanto Calvino quanto Lutero, como eles acreditavam que a religião deveria estar ligada ao Estado, seria praticamente como um Israel, que a religião liderava o Estado, tá bom? Era um Estado teocrático. Os três, eles vão defender que era o momento do reino de Deus ser implantado na terra. Tanto que Lutero, ele chegou a ser questionado sobre a evangelização do Novo Mundo, né? A evangelização aqui do Brasil, tudo. E o que Lutero falou? Lutero falou que não havia mais tempo, porque o reino de Deus já estava começando e que o fim de todas as coisas estava próximo. Então ele disse que não havia tempo de evangelizar, de enviar missionários para as Américas, para esse novo continente. E Calvino, né, ele falou que, acredite, não, se eles forem predestinados lá nesse país, esses nativos chamados índios, né, se eles forem predestinados, eles vão ser salvos com a minha evangelização ou não. Ou seja, o que ele fala, então, comprova aquilo que nós dizemos, que se fosse verdadeira a doutrina a interpretação que eles têm da doutrina da predestinação, não haveria necessidade de evangelização, porque as pessoas seriam salvas mesmo sem serem evangelizadas, né? Calvino pregava isso. Prosseguindo, o comentário diz: Zwinglio fundou uma escola teológica em Zurique, dirigiu a tradução da Bíblia para o dialeto alemão falado na Suíça e trabalhou pela expansão da reforma na Suíça. O próprio George, em Teologia da Reforma Protestante, diz: Zwinglio foi bem mais radical do que Lutero na tentativa de podar da vida da igreja aqueles ritos cerimoniais e aparatos religiosos que formavam o esteio da religiosidade medieval. Nós vamos ver que a igreja luterana, ela manteve até muitas festas católicas, né? Então, a igreja luterana, vamos dizer, desses três reformados, foi o que se manteve mais próximo da igreja católica. E eu sempre repito, nós já estudamos que os luteranos hoje, eles pedem para voltar a ser católicos. Eles pedem para Roma reconsiderar a exclusão de Lutero e readmitir Lutero como teólogo católico. Qual vai ser o fim disso? O fim disso vai ser eles, no caso, voltarem para a igreja católica, porque de alguma maneira estão acreditando que a igreja católica é a igreja mãe. Lutero acreditava nisso, morreu acreditando nisso, parece que os luteranos continuam acreditando nisso.
Vamos lembrar também que Lutero, ele é das 5 doutrinas, chamada da Mariolatria, Lutero manteve 4. Lutero continuou pregando que Maria era mãe de Deus, continuou pregando que Maria nasceu sem pecado, continuou pregando que Maria continuou virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, e continuou pregando que Maria não morreu, ascendeu aos céus. Então Lutero, ele é um católico mal convertido, é assim que nós definimos Lutero, tá bom? Prosseguindo, as orações sem sentido, os jejuns prescritos, os capuzes brancos e as cabeças cuidadosamente raspadas dos monges, os dias santos, o incenso, o acender das velas, a aspersão de água benta, as orações das freiras, a fala dos padres, as vigílias, as missas e as matinas, todo esse monte de lixo cerimonial, nada significava a não ser bobagem. Depender deles em absoluto para a salvação seria como colocar blocos de gelo uns sobre os outros, né? Ou seja, não tinha finalidade nenhuma, ninguém iria conseguir influenciar sobre o outro. Os seguidores de Zwinglio elaboraram um documento que ficou conhecido como as 10 Teses de Berna. Berna era uma cidade vizinha de Zurique, né? Então, todos os reformadores, eles vão fazer, né, documentos para assim descrever essa nova fé deles. Era natural, né? Se nós estivéssemos vivendo lá no período da Reforma, com o conhecimento que nós temos hoje, né, ninguém iria querer ficar ligado à Igreja Católica de jeito nenhum, né? Eu acredito que todos nós aqui falaríamos, olha, a questão da Igreja Católica não é reformar ela, a questão é abandonar, é sair como alguns vão fazer, né? Terá um bispo católico chamado Menon Simons, que ele vai abandonar a Igreja Católica e ele vai se ligar aos anabatistas, dizendo, olha, o único grupo que, na verdade, prega uma fé cristã fora da Igreja Católica são os anabatistas. E ele fundou a igreja chamada Menonita, que existe até hoje, tá ok? Então, esse Simon, ele foi um exemplo de alguém que realmente abandonou completamente a doutrina católica, o que Lutero e Calvino e Zwinglio fizeram em parte.